nossa colunista Janaína Ferreira, que é um dos grandes presentes desse um ano, é ter Jana fixa aqui conosco semanalmente. Muito obrigada, meu amor. Eu que agradeço. Eu estava vendo você ali atrás e me emocionei, porque é tão bonito ver sua trajetória, ver sua vida, ver sua transformação e a vontade e o desejo de você levar coisas boas para as outras pessoas. Então, eu fico muito feliz. A gente fica muito feliz porque Jana é uma profissional da psicologia e traz a oportunidade da gente refletir, Jana, sobre coisas que muitas vezes as pessoas estão sofrendo em casa. Né? Toda quarta-feira a gente traz temáticas diversas aqui no Com Você e isso foi uma coisa que eu fiz questão de permanecer no Com Você. Já existia um quadro, mas eu fiz, vamos descomplicar e acabou ficando o nome do programa. Vamos descomplicar outros temas com um olhar diferenciado e aí Janaína topou esse nosso desafio, fechar a agenda dela, muito concorrida, para estar com a gente aqui colaborando. E Janaína, eu tenho uma palavra tatuada na costela, resiliência, porque eu me considero uma pessoa resiliente por já ter passado por tantas situações. Mas muita gente nem sabe direito o que é resiliência. Vamos começar explicando sobre essa capacidade? Vamos começar. Essa palavrinha, a psicologia, ela pegou emprestado da física. A física, ela tinha a resiliência e é como se a gente pegasse, sabe aquela liguinha de dinheiro, Fernanda? Sim. Aquela amarelinha que hoje em dia a gente nem vê muito, né? Mas é aquela. E a gente estica, estica, estica. Ela quase tora, mas quando a gente volta, ela volta ao tamanho original. Ela volta a ter as mesmas características de antes, né? E aí a resiliência para a psicologia é isso. É porque às vezes a gente passa coisas na vida que a gente é esticado ali e quase tora e a gente volta. Com a diferença, a gente não volta para o tamanho original, a gente volta melhor, a gente volta diferente porque a gente aprendeu. E tem mais, se a gente parar um pouco e fizer uma pesquisa e perguntar quem aqui não sofreu alguma coisa. Por quê? Porque o sofrimento é inerente à condição humana. Sim. Então, alguém já teve um aborto espontâneo, alguém já teve uma dificuldade no casamento, alguém já sofreu perdas na família. Isso é um fato que todo mundo passa. Então, aprender a ser resiliente vale super a pena. Muita gente acha que é uma virtude, você nasce resiliente. É importante a gente dizer que não, né, Não é. E quando a gente fala desse aprendizado, são 3 dicas importantes, sim, tá certo? A primeira é a gente entender que todo mundo passa por essa condição de sofrimento. Hoje em dia, eu estava brincando dia desses e falando que antigamente, quando você chegava num restaurante para esperar alguém, uma amiga, você ficava desconfortável, porque você não tinha o que fazer e aí você ficava olhando para as pessoas e as pessoas olhando para você. Hoje tem o celular. Sim. E você já pega o celular e o desconforto parou, porque você fica absorto ali, você nem sabe, nem pensa, nem vê o que está acontecendo ao seu redor. Então, a gente parou de ter qualquer desconforto. E isso não é bom. Por quê? Porque a gente aprende com sofrimento. Então, saber e aprender com sofrimento é muito importante. Sabe quando a gente escuta por aí, tudo bem ficar triste? E aí, às vezes, as pessoas dizem isso e a gente fica pensando assim, mas peraí, mas tudo bem por quê? Porque a gente, com a tristeza, entende que aquele lugar a gente não quer mais ficar. E a partir disso, a gente desenvolve possibilidades para sair dali. Por isso que muitas vezes na educação das crianças, né, a gente diz assim, frustra os seus filhos. Entenda que o que ele faça que entenda ou não, isso, porque senão não vai desenvolver essa capacidade. É isso, né, que é, por exemplo, eu quero tal presente, mas hoje eu não posso. Sim. Eu quero tal coisa, mas hoje eu não consigo, né? Então, o não são as pequenas frustrações e tristezas que preparam essa pequena criança para um futuro adulto. E outra coisa importante da gente conversar aqui hoje é que não significa dizer que as pessoas não sintam o sofrimento. Porque assim, Maria, fulano é de ferro, fulano é fortaleza, fulano é muito resiliente. Não é isso. A pessoa sente, mas ela não se resume, não se entrega àquele sofrimento, né, Janaína? Isso. A segunda, né, dica, a primeira foi saber que é condição de sofrimento humano e a segunda é isso que você está me dizendo. É que quando a pessoa, ela entende que sofre e mesmo ela chorando, triste, ela deseja olhar o lado
positivo da situação. Então, por exemplo, alguém que perde, ela pode ficar pensando assim, mas que droga eu perdi, mas que droga eu perdi. Mas ela pode pensar assim, mas poxa, que privilégio, eu convivi com essa pessoa por tanto tempo. Eu fui escolhida para estar do lado dessa pessoa. Olhar o positivo. Né? Então, sim, nós temos dois lados sempre em tudo na vida. Então, a gente não pode lutar contra o que não dá para mudar, mas a gente pode olhar a perspectiva positiva. E a terceira dica? E a terceira dica é a gente fazer uma ação, se comportar, sair daquele lugar, escolher. Muito bom. Passaria a tarde inteira, mas vocês sabem que hoje o programa, se não sabe, fiquem sabendo agora. Hoje o programa é um pouquinho menor, né, em relação por conta do nosso debate aqui na TV Tambaú. Janaína está de volta na próxima quarta-feira com mais uma temática. Eu estava doida para conversar sobre resiliência e estimular vocês a desenvolverem essa capacidade, passar pelo sofrimento, mas olhar o lado positivo e tomar a decisão de seguir em frente, apesar de, né? Isso mesmo. @Janaína GFW no Instagram. Meu amor, muito obrigada. Fica para comer bolo com a gente depois? Por favor, Zé Fecha. Hoje a gente sai da dieta feliz. Tá certo. Uma das grandes alegrias desse